Deus, a Jesus, indo nos conectando ao alto, os benfeitores amigos desta casa, para que possamos receber humildemente esses ensinamentos, o esclarecimento, amenizando as nossas dúvidas, acalmando o nosso coração, serenando a nossa mente, aliviando as nossas dores, os nossos sofrimentos. Que o Pai Maior nos envolva no seu manto de luz e de paz. E assim, meus irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho. Vamos falar então aqui para ficar melhor para todos ouvirem. O tema das palestras deste mês, aqui da casa, é a mediunidade aplicada ao nosso cotidiano, né? E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre intuição e inspiração, porque é algo que nos acompanha no nosso dia a dia e muitas vezes nós nem percebemos ou não nos damos conta que estamos sendo intuídos ou inspirados. E aí, quando veio esse tema hoje para mim, conversar aqui com vocês, me ocorreu aquela dúvida que talvez seja muito frequente para todos. Mas intuição e inspiração, será que não é a mesma coisa? Eu também tive essa dúvida, né? E aí, assim como a maioria de nós, eu fui lá correndo e fiz o quê? Dei um Google. A primeira coisa. Eu sei que a palestra, a gente tem que consultar as obras, né, da doutrina, mas eu precisava também tirar essa dúvida do significado das palavras intuição e inspiração. Então eu fui lá, dei meu Google para saber o que dizia a respeito de cada uma dessas palavras. A palavra intuição, segundo o Google, é a capacidade de prever, de adivinhar um evento futuro, um pressentimento. É um conhecimento claro, direto ou imediato da verdade, sem o auxílio do raciocínio. Ou seja, é uma ideia que nos vem de forma espontânea, que a gente não precisa pensar ou raciocinar. Ela simplesmente surge na nossa cabeça, mas é algo que a gente já pressentia, ou seja, já estava lá no nosso subconsciente, apenas estava adormecido e, devido a alguma circunstância ou situação, ela veio à tona. E a inspiração? Lá dizia no Google, é o processo que faz com que algo nasça no coração, no espírito, no pensamento. É um estado da alma, quando influenciada por uma potência sobrenatural, uma inspiração divina. Então, a inspiração é algo que vem de fora, que nos inspira. Tanto pode ser uma inspiração de encarnado para encarnado, como, por exemplo, a gente vê às vezes, né, tantas crianças, meninos, principalmente nas comunidades mais pobres, que se inspiram em jogadores de futebol famosos, ou meninas que se inspiram em modelos, enfim. É aquela inspiração que vem de uma outra pessoa, da qual nós admiramos e queremos ser igual àquela pessoa, se semelhar àquela pessoa. Então é uma pessoa que nos inspira, que nos transmite algo que nós gostaríamos de ser ou de ter. Mas, frequentemente,
a inspiração mais comum é a dos benfeitores amigos, que vêm ao nosso encontro, que nos sopram, às vezes, conselhos ou um pensamento que não é nosso, mas que a gente sente que tem alguém ali que está nos orientando, nos mostrando um caminho, nos dando um direcionamento, porém esse pensamento não é nosso, é um pensamento externo. Então, digamos inicialmente que a principal diferença entre intuição e inspiração, que a intuição é algo que vem de dentro para fora. É um conhecimento já adquirido por nós, seja de outras vidas, seja através dos sonhos, que ao acordar a gente traz conosco, às vezes, aquelas ideias ou aquela sensação, mas é algo que a gente já sabia, já conhecia, que estava lá no nosso subconsciente. E a inspiração é algo que vem de fora para dentro. Assim como eu citei o exemplo do jogador de futebol, que nos inspira o menino que quer ser jogador, ou os benfeitores que vêm até nós para nos alertar, muitas vezes, de um perigo, de alguma situação que a gente possa vir a passar ou que não vai ser muito boa, e eles vêm no nosso ouvidinho, e lá sopram para nós: não vai por aí, não faz isso, porque não vai ser bom. Mas mesmo assim, eu precisava ter uma definição mais clara do que a doutrina espírita nos passa sobre esse assunto. E aí, bateu aquele desespero, tipo Chico Xavier: valha-me Deus, o que eu faço agora? Vou recorrer ao Allan Kardec, que é o nosso grande mentor da codificação espírita. Pesquisando na literatura espírita, no livro dos Espíritos, na questão 415, Kardec questiona os espíritos sobre qual a utilidade das visitas noturnas durante o sono. E os espíritos explicam a Kardec: fica comumente ao despertar uma intuição que é, frequentemente, a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que as explique, e que não são outras que aquelas adquiridas nessas conversas. O que os espíritos quiseram dizer para Kardec? Quando a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo. Acho que isso todos vocês aqui já sabem. E a gente se encontra muitas vezes com outros irmãos nossos que estão dormindo, que também estão fora do corpo, ou até com espíritos desencarnados que estão lá na espiritualidade, e nós vamos ao encontro deles e nos reunimos. E quando acordamos, no outro dia, ao despertar, a gente traz essas remanescências. Nossa, tive um sonho tão estranho, não consigo me lembrar os detalhes, porque a gente, por estar numa outra dimensão, a gente não consegue trazer claramente, o que a gente vivenciou durante a nossa passagem no lado espiritual. Mas a gente fica com aquelas ideias na nossa cabeça. Então, isso que os espíritos disseram para Kardec: a importância dessas reuniões durante o sono é para que a gente possa encontrar com outros espíritos, às vezes para nos reunirmos com entes queridos nossos que já desencarnaram, ou até para sermos, muitas vezes, intuídos a fazer alguma coisa quando a gente voltar para o corpo. E a gente vai ter essas lembranças de forma meio vaga, mas sempre vai ter uma ideia aproximada do que a gente precisa fazer.
E no livro dos médiuns, no capítulo 15, no item 182, há uma explicação sobre médiuns inspirados, que diz: toda pessoa que recebe, seja no estado normal, que é o estado que nós estamos aqui no momento, ou seja no estado de êxtase, que é mediunizado, né? Enfim, não consciente, toda pessoa que recebe um estado no outro, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Então, aqui, o que mais uma vez Kardec está dizendo com isso? Num trabalho mediúnico, aqui na casa nós temos vários, agora mesmo está tendo um trabalho mediúnico lá na parte de cima. O médium, de forma consciente ou às vezes inconsciente, ou seja, no estado normal ou no estado de êxtase, ele recebe uma comunicação de um espírito que não é o pensamento dele, é o pensamento do espírito. Ele é apenas o comunicador daquele pensamento. Então, esse espírito vem, se aproxima dele pelo pensamento e transmite o seu recado, a sua mensagem, através daquele médium. O médium ali está sendo só um facilitador, um comunicador. Ele está sendo inspirado a dar aquele recado, aquela mensagem. A mensagem não é dele. Ficou claro, então? Quando vem de fora para dentro, é inspiração. Quando é alguma coisa que nós já sabemos, só que está lá quietinho no nosso subconsciente, mas que desperta em determinado momento, é a nossa intuição. Diante disso, então, vale ressaltar, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, que a gente tanto pode ser intuído ou inspirado para o mal e para o bem. Aí vai da gente seguir aquilo a qual estamos mais inclinados, de acordo com o nosso adiantamento, de acordo com a nossa preparação, né, no estudo mediúnico, no estudo do espiritismo, do nosso conhecimento, na nossa vibração principalmente. Eu trouxe um exemplo de intuição para o bem que eu achei no livro Libertação, que é um livro do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Lá no capítulo 13 desse livro, e até eu indico, sugiro quem tem interesse de ler, eles contam várias histórias de vários casos que eles presenciam durante as visitas que eles fazem na pátria espiritual. E nesse exemplo do bem, o André Luiz descreve uma reunião espiritual que acontece na casa de um juiz. O juiz está encarnado, porém, durante o sono dele, ele se desprende do corpo e a equipe espiritual, desencarnada, vem ao encontro dele e faz uma reunião com ele. A reunião tem o intuito de convencer esse juiz que ele havia cometido um erro, um engano. Ele condenou uma pessoa inocente. Essa pessoa tinha sido presa injustamente e esse juiz a condenou, a sentenciou a ficar na prisão. E lá ela estava já há algum tempo. Porém, por algumas circunstâncias que vinham ocorrendo com a própria família desse réu, a espiritualidade pôde intervir em socorro dessa família, que precisava muito estar com esse pai, com a presença
desse irmão na sua casa e ele estava lá preso. Então, durante essa reunião, eles conversaram com o juiz e explicaram para ele tudo o que havia acontecido, a situação. Ele tinha conhecimento dos fatos, porque ele tinha todo o processo, foi ele que o julgou, né? Na verdade, ele sentenciou. O julgamento foram o júri, né, que condenou, e ele apenas sentenciou. Mas, chegado o momento agora da espiritualidade intervir e fazer com que ele pudesse promover a libertação desse prisioneiro, já que isso tinha sido um engano, que ele não era o culpado da situação. O juiz concordou com todos os termos da reunião, viu que realmente ele havia cometido um engano e disse: tudo bem, eu vou proceder com a libertação dessa pessoa. Porém, eu não sei como que eu vou fazer isso, porque quando eu acordar eu não vou me lembrar da nossa reunião, do nosso combinado. Aí, os benfeitores disseram para ele o seguinte: amanhã tu levantarás do teu leito sem a lembrança integral do nosso entendimento de agora, mas novas ideias te surgirão com clareza em relação ao bem que precisas praticar. A intuição é o disco milagroso da consciência e irá te retransmitir as sugestões desta hora de luz e paz. Ou seja, ele iria ter ideias na cabeça dele que levariam ele a tomar a atitude que deveria tomar para libertar aquela pessoa. Então, iriam vir intuições para ele, para que ele fizesse o que deveria ser feito e corrigisse aquele erro. Da mesma forma, a gente trouxe também uma história contada pelo André Luiz, lá no livro da Libertação, no capítulo 6, em que ele cita um exemplo de intuição para o mal. O André Luiz estava lá, numa zona umbralina inferior, conhecendo o local para poder depois narrar as histórias dele através do Chico. E ele presenciou um encontro entre uma senhora que estava encarnada e desdobrada em sono e uma irmã do astral inferior desencarnada. Essa irmã diz para essa senhora que ela tem que tomar uma atitude em relação ao marido dela, porque esse irmão era um devedor dessa desencarnada e ela tinha planos para se vingar dele, enfim. Mas ele estava frequentando uma casa de orações e isso estava atrapalhando os planos dessa desencarnada, porque ela não estava conseguindo mais influenciá-lo. O que aconteceu? Ela fez toda essa interferência sobre a esposa, que não era ligada a nenhuma casa religiosa, enfim, era mais propícia a ser influenciada. E quando ela acordou no outro dia, ela estava com vários pensamentos negativos, ruins. Inclusive, começou a infernizar a vida do marido para que ele não fosse mais naquele local de orações e assim o afastasse daquele local para que ela pudesse influenciar. Da mesma forma, a gente trouxe também uns exemplos de inspiração para o bem e para o mal. Carregando. Não trouxe água.
Estou com um pouquinho... Tá. Já aconteceu com vocês de ver um pensamento do nada, exaltando para não fazer alguma coisa no momento que vocês estão prestes a fazer? Ou então, um pensamento assim, não vai, não sai de casa, que vai acontecer alguma coisa ruim. Isso nada mais é que o nosso benfeitor nos inspirando com pensamentos de alerta para que a gente não passe por uma situação de perigo, uma situação difícil. É uma proteção que a gente recebe do nosso benfeitor. Só um segundinho que eu vou tirar o casaco, por favor. Obrigada. Mas nem sempre, né? A gente costuma ouvir o nosso benfeitor nos inspirando. E muitas vezes, junto com o benfeitor, está o nosso malfeitor, ou o nosso obsessor, enfim, aquele que quer nos prejudicar. E determinadas situações a gente não está com um pensamento muito elevado, não está sintonizado com o alto e acabamos dando ouvidos ao malfeitor, né? Aí é aquela guerra do diabinho com o anjinho e a gente acaba dando ouvidos ao nosso diabinho, que acaba nos influenciando a fazer o que não se deve. E a gente acaba, muitas vezes, nos arrependendo e sofrendo as consequências mais tarde dos nossos atos, por não ter ouvido o nosso benfeitor e ter dado ouvidos ao nosso malfeitor, que nos inspirou de forma negativa. Então aqui a gente tem dois exemplos, né, claros de inspiração do bem e do mal, que vai de cada um de nós dar ouvidos àquilo que estamos mais propícios naquele momento. Então, o objetivo aqui hoje era trazer um pouquinho para vocês sobre a diferença entre intuição e inspiração. Recapitulando, então, a intuição ela vem de dentro de nós, já está no nosso subconsciente e surge como uma lembrança de um sonho ou de algo que já vivenciamos. E a inspiração ela vem de fora, de um pensamento que não é nosso, como um alerta ou uma sugestão do nosso benfeitor ou do nosso malfeitor, conforme o caso. De qualquer maneira, que nós busquemos sempre, nas nossas horas de dificuldades, de dúvidas, elevarmos o nosso pensamento, nos guiarmos através dos ensinamentos de Jesus, buscarmos nos conectar ao alto, pedir ajuda aos nossos benfeitores, que nos intuam, que nos inspirem com as coisas que devem nos ajudar para o nosso bem. E assim, queridos amigos, agradecemos a oportunidade dessa explanação aqui hoje. Que Jesus esteja conosco, nos iluminando, nos envolvendo na sua luz, na sua paz, nos guiando até os nossos lares. Que
possamos levar essas vibrações de amor, de paz, de luz e serenidade nos nossos corações. Muito obrigada. Sigamos todos na luz e na paz. Que assim seja.